Fala, futuro militar, professor Ricardo Oliveira na área. E se você tem um projeto de ser militar no ano de 2026, 2027, 2028 e sucessivamente, aqui este é o local para você passar na sua prova com bizu de português, com bizu de direito, vários bizus, daqueles mesmo que vai fazer você acertar a questão, irmão. Não é aquela enrolação que você vê por aí, não. É aquela parada direta que vai fazer você acertar a questão. Então, para que eu continue postando esses vídeos, basicamente diariamente, eu preciso que você se inscreva no canal, que você compartilhe. Me ajuda, irmão, me ajuda. O canal é novo, eu preciso que você dê o like, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você peça ali pessoal da sua igreja, pessoal do futebol, para se inscrever, que vai estar me ajudando e com certeza eu estarei ajudando vocês. E sem mais delongas, vamos direto aqui. Aposto, falaremos de algo que não cai na sua prova, não. Despenca na prova e é uma parada simples e as pessoas se enrolam demais. Nós falaremos do aposto. E quando eu falo de aposto, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o aposto, ele é um termo utilizado para explicar, para enumerar, para recapitular ou especificar um termo antecedente. Ou seja, eu vou explicar algo que eu já falei, eu vou recapitular algo que eu já falei, eu vou especificar algo que eu já falei. Então, sabendo esse conceito, nós vamos aprender os tipos de aposto, que é o que cai na sua prova. O que cai na sua prova são os tipos de aposto, pequeno gafanhoto. E quais são os tipos de aposto que eu tenho? Eu tenho aposto explicativo, eu tenho aposto enumerativo, eu tenho aposto recapitulativo e eu tenho aposto especificativo. É o quê? Professor, o senhor não vai escrever no quadro? É claro que eu vou escrever no quadro. É claro que eu vou te dar esse bizu, mas primeiro eu estou te dando um panorama geral para que você possa olhar e saber a partir de agora o que nós vamos fazer. Qual é o conceito de aposto? É o termo utilizado para explicar, vírgula, enumerar, vírgula, recapitular ou especificar o termo antecedente. Então, esse aqui é o nosso conceito de aposto. O que é o aposto? É o termo utilizado para explicar, enumerar, recapitular ou especificar o termo antecedente, tranquilo? Então já anota isso aí, que esse é o conceito. Eu sempre trabalho com conceito, sabe? Um cara que é formado em direito, um cara que estudou direito, ele quer conceito para tudo. Ele quer conceito para direito material, ele quer conceito para direito formal. Ele quer saber o que é princípio da insignificância, ele quer o conceito do princípio da insignificância ou bagatela. Então, eu gosto de conceito. Então, o que é aposto? É o termo utilizado para o quê? Explicar, recapitular, enumerar o seu antecedente. Explicar, enumerar, recapitular ou especificar o seu antecedente. Agora, vamos ver os tipos de aposto. Vamos aqui, ó. Tipos de aposto. Vamos ver os tipos de aposto? Eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos de aposto. Eu tenho o aposto explicativo. Aposto explicativo. E olha só. E olha aqui para o professor Ricardo. E olha aqui para o professor Ricardo Oliveira. O aposto explicativo, ele vai explicar, meu Deus do céu, palmas para eles. Palmas porque eles são demais. Ele vai explicar. Eu também tenho um aposto enumerativo. O aposto enumerativo é porque eu estou o quê? Enumerando. É porque eu estou falando de 2, eu estou falando de 3, eu estou falando de 4, beleza? E eu tenho o aposto recapitulativo e especificativo. Eu tenho aposto recapitulativo e eu tenho aposto especificativo.
Então, esses aqui são os tipos de aposto que eu tenho. Então, você grava qual é o conceito, é o termo utilizado para explicar, enumerar, recapitular ou especificar quem? O seu antecedente. Quais são os tipos de aposto? O que vai cair na sua prova são os tipos de aposto. Eu tenho aposto explicativo, eu tenho aposto enumerativo, eu tenho aposto recapitulativo e eu tenho aposto especificativo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da frente do quadro, você vai tirar o print e eu volto com alguns exemplos de cada um. Eu volto com o exemplo do explicativo, eu volto com o exemplo do enumerativo, do recapitulativo, do especificativo, volto com o exemplo de cada um para você, porque eu tenho certeza que a partir de agora você não vai errar nenhuma questão sobre aposto, beleza? Saindo da sua frente em 3, 2, 1. Beleza? Tirou o seu print? Vamos voltar aqui agora e vamos falar dos exemplos. Então, eu tenho o primeiro, que é o aposto exemplificativo. Qual o exemplo que eu posso dar do aposto exemplificativo? Então, eu vou jogar assim, ó. Vini Show, vírgula. Meu melhor amigo é operações. Beleza? Então, olha aqui, ó. Vini, meu melhor amigo é operações. E eu quero que você me fale qual é a função sintática de meu melhor amigo. Você está entendendo que meu melhor amigo, eu estou explicando o seu antecedente? Quem é o Vini? Veja, eu estou explicando o meu antecedente. Quem é o Vini? O Vini, ele é o meu melhor amigo. Eu estou explicando quem é o Vini. Eu estou falando quem é o Vini. E eu vou lá e falo que ele é operações. Beleza? E só para vibrar, operações ribeirinhas. Operações ribeirinhas. Beleza? Então, Vini, vírgula. Meu melhor amigo, vírgula, é operações ribeirinhas. Então, eu estou voltando. Se eu estou voltando para explicar quem é o Vini, eu estou diante de um aposto, beleza? Vou pegar aqui e vou apagar. Então, você já sabe que esse aqui é um aposto explicativo, tá? E agora, eu tenho qual tipo de aposto? Eu tenho um aposto enumerativo. Eu tenho um aposto enumerativo. Qual o exemplo que eu posso dar? Ó, eu tenho 2 carros. Um velho e um novo. Veja, eu tenho 2 carros. Um velho e um novo. Um velho e um novo. Então, veja que eu tenho 2 pontos. Primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção é que no enumerativo eu tenho o quê? 2 pontos. Esse é sempre um bizu. Um velho e um novo. Eu estou me retratando de quem? Dos 2 carros. Eu não estou voltando, basicamente, para os 2 carros. Eu estou falando dele, ó. Um velho e um novo. Eu estou falando dos 2 carros. Assim como no exemplificativo, eu tenho esse bizu aqui, ó. Eu estou entre vírgulas. O exemplificativo, ele vem entre vírgulas. Ele aparece entre vírgulas. É a mesma coisa no enumerativo. Eu vou ter 2 pontos. Eu estou voltando para falar dos 2 carros, beleza? Então aqui, ó, eu quero saber, na função sintática, um velho e um novo. É um aposto enumerativo, porque eu estou falando dos meus 2 carros. Conseguiu entender? Estou virado para o quadro ali, não estou olhando dentro dos teus olhos, mas é para te explicar o melhor possível. O aposto exemplificativo, ele vem entre vírgulas. Primeiro bizu, anota, ele vem entre
vírgulas. Eu sempre vou explicar o termo antecedente. Então, eu falei do Vini, vírgula, meu melhor amigo, vírgula. Tem duas vírgulas, estou explicando o antecedente, aposto exemplificativo, beleza? Aposto enumerativo, eu estou enumerando. Comprei 2 discos, 2 pontos. Um de Caetano e outro do Zeca Pagodinho. Então, o do Caetano e do Zeca Pagodinho, estou falando dos discos, aposto enumerativo. No nosso exemplo aqui, tenho 2 carros, 2 pontos. Olha os 2 pontos aqui, me indicando que é um aposto enumerativo. Um velho e um novo. Então, um velho e um novo é um aposto enumerativo. Tranquilo? Até aqui, tranquilo. Vamos ver um recapitulativo. Recapitulativo. Olha só, hein? Vamos pegar, isso aqui é brabo, ó. Ó, só os melhores que eu vi. Ronaldo. Romário. Ronaldo, Romário. Neymar. Todos são craques. Então, vamos lá. Ronaldo, Romário, Neymar, todos são craques. Todos são craques, vírgula. Todos são craques. Então, quando eu falo para você, qual é a função sintática desse todos aqui? Veja que o todos, ele está voltando e ele está falando do Neymar, ele está falando do Romário, e ele está falando do Ronaldo. É por isso que ele é, esse todos, um aposto recapitulativo. Eu estou recapitulando o que eu já falei. Todos. Todos quem? Neymar, Romário e Ronaldo. Então, a função sintática do todos é um aposto exemplificativo. Vou apagar aqui em 3, 2, 1. Beleza? Conseguiu entender? O que é o aposto recapitulativo? Eu vou recapitular as coisas que eu falei. Eu vou recapitular e sempre assim, simplificando. Todos. Eu falei o A, falei o B, falei o C, falei o D, depois eu falo assim, todos. Eu estou recapitulando e reduzindo tudo a uma palavra só. Nesse caso, aposto recapitulativo. E, por fim, nós temos o aposto especificativo, que aqui eu vou dar um bisuzaço para vocês. Aposto especificativo. E aqui eu vou dar um bizu máximo para vocês. Qual é o bizu que eu posso te passar aqui? Olha só. A cidade de São Paulo é gigante. A cidade de São Paulo é gigante. Aí na tua prova ele vai falar qual é a função sintática de São Paulo. Qual é a função sintática de São Paulo? É um aposto especificativo? Eu estou especificando? Tô. Mas eu vou te dar um bizu que você nunca mais vai errar. Você já assistiu a aula de complemento nominal e de adjunta de nominal? Você já assistiu? Se você não assistiu essa aula, tá? Por mais que eu vou subi-la dentro da plataforma do curso, eu vou também subir lá no YouTube para você poder ter uma noção. E eu vou deixar o card aqui. O card aqui da nossa aula de complemento nominal e adjunta de nominal. Lá no complemento e no adjunto, eu falei do substantivo abstrato. Quando nós falamos de adjunta de nominal, quando nós falamos de substantivo abstrato, eu falei para você que ele pode ser duas coisas. Ele pode ser complemento nominal e adjunto adnominal. Quando eu falo de substantivo concreto, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser adjunto adnominal ou ele pode ser aposto. É aqui que eu quero pegar o bizu com vocês. Quando ele for substantivo concreto, ele pode ser adjunto ou pode ser aposto. Aí o que eu falei para vocês? Eu tenho o seguinte exemplo. Rio Tietê. Tietê é o nome do rio? É. Se é o nome, é aposto. Relógio de pulso. De pulso é o nome do relógio? Não. Então é adjunta adnominal. Observe que tanto o relógio quanto o rio é um substantivo concreto. Se é substantivo concreto, só pode ser duas coisas. Quais? Adjunto ou aposto.
será adjunto quando for um substantivo concreto e não for o nome do substantivo. Relógio de pulso. Relógio de pulso. De pulso é o nome do relógio? Não. Relógio de ouro. De ouro é o nome do relógio? Não. Quando não for adjunta de nominal. Agora, se eu falei relógio e falei uma marca do relógio, aí é a marca do relógio. Aposto. Rio Tietê. Aposto. Nesse caso aqui, eu vou apagar, tá? Vou apagar. Aqui é o bizu. Então, você anota que bizu é bizu, irmão. Bizu você não pode perder. Nesse caso aqui, de São Paulo. De São Paulo. É o nome da cidade? É isso que você precisa se perguntar. De São Paulo é o nome da cidade? O que você vai me responder? Sim, é o nome. Se for o nome da cidade, então de São Paulo é um aposto especificativo. Então é assim que você descobre o aposto especificativo. Beleza? Então, cara, aposto é só isso. Não dá pra gente errar. Então aqui é aposto, aqui é aposto, aqui é aposto e aqui é aposto. Qual tipo de aposto? Exemplificativo. Qual tipo de aposto? Enumerativo. Qual tipo de aposto? Recapitulativo. Qual tipo de aposto? Especificativo. Sobre o aposto especificativo, tenha o bizu do substantivo concreto. Substantivo concreto só pode ser adjunto ou aposto. Será aposto quando for o nome. São Paulo é o nome da cidade? É por isso que de São Paulo é um aposto e não adjunto a de nominal. Beleza? Tranquilo? Então vou subir lá para a plataforma, vou subir também para você aqui no YouTube, para você ver a nossa aula. Aqui é uma aula basicamente que foi completa sobre aposto. Nós esgotamos. Qual será a diferença? A diferença será os exercícios. Faremos bastantes exercícios lá na plataforma, aqui no YouTube, que eu vou subir para vocês. Estou deixando essa parte no quadro. Eu gosto do quadro. Tem aula digital? Tem, vocês já viram. Eu fiz vários exercícios nos nossos slides, mas eu gosto do quadro. Eu acho que aqui a gente tem uma participação melhor. Então, se você chegou até agora, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você compartilhar para todo mundo. Isso vai estar me ajudando demais. E se você tem um projeto de ser militar, aqui com o professor Ricardo Oliveira é o lugar, irmão. É só você pesquisar outros canais aí, que eu quero saber se é assim. Então, tá estudando aí para sargento de aeronáutica? EAR. Tá estudando para aprendiz de marinheiro? Tá aberto. Você tá esperando o quê? A prova de aprendiz de marinheiro é em maio. Você com 18 anos tá embolsando aí 2.500, irmão. 2.600. Pô, vai dar mole. Vai dar mole. Você sargento de aeronáutica aí, 18 anos, embolsando 4.500, 5.000. Pô, basicamente estabilizado. E fuzileiro naval, que basicamente, no máximo aí mês que vem tá abrindo. No máximo mês que vem tá abrindo o edital, irmão. E para não falar mês que vem, fevereiro deve estar abrindo o edital no máximo. Você tá esperando o quê para começar a estudar? Aqui no link da descrição, tem esses cursos. Sargento de aeronáutica, aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval. Só você ir lá no link, pegar o link, que eu tenho certeza que você vai encontrar daqui para muito mais, irmão. Muito mais. Sem dúvidas nenhuma. Sem dúvidas nenhuma. Totalmente completo para você. Tá bom? Outro sim, para fecharmos. Muito obrigado por cada inscrição. Estamos iniciando, é bem pouco, mas muito obrigado. Obrigado pelo comentário e tamo junto. YouTube, ajuda a gente aí. Compartilha aí, YouTube. Aí, ó, para quem tá estudando sargento de aeronáutica, EAR, sargento especialista, aprendiz marinheiro, fuzileiro naval, polícia militar de qualquer estado, polícia civil, bombeiro, guarda municipal, agente penitenciário, o que for, é só indicar o canal, beleza? Tamo junto, fui!